Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar de um outro cereal. Nós vamos falar sobre a aveia. Afinal de contas, a aveia faz bem para a saúde? Existe alguma restrição em relação à aveia, como nós vimos no vídeo anterior do trigo? É isso que a gente vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e a minha área é estética e saúde. Sem dúvida, a aveia tem muitos aspectos positivos, principalmente no que diz respeito ao melhoramento da função intestinal. Exatamente porque a aveia, ela possui fibras. Então, ela possui uma fibra que se chama beta-glucana, que é muito boa para melhorar o sistema imunológico. Ela também auxilia muito o trânsito intestinal, então é muito importante para quem tem problemas de constipação. Por ter fibras, ela também melhora muito os níveis de colesterol, ela baixa o colesterol, portanto, ela melhora muito o perfil lipídico. E além disso, por ter esta quantidade de fibra, ela baixa muito o índice glicêmico dos alimentos. Então, eu sempre aconselho que as pessoas que vão consumir frutas, por exemplo, por ter aí a frutose, coloquem a aveia ou o farelo de aveia, então que tem muito mais fibra do que amido, em cima aí das frutas, porque a gente baixa o índice glicêmico dos alimentos. Então a gente faz com que as frutas elas liberem esse açúcar de forma lenta e gradual, fazendo com que a gente aumente assim a saciedade e não tenha picos muito elevados de insulina, provocando muita inflamação. Então, a aveia tem muitos aspectos positivos, principalmente sobre o funcionamento e a melhora do sistema imunológico, funcionamento intestinal e melhora aí da resistência à ação da insulina. No entanto, a aveia, ela não é tão mocinha assim, Existem alguns cuidados, principalmente com pessoas que têm alguns tipos de patologias em relação ao consumo da aveia. Mas por que ela não é tão mocinha assim? Qual é o perigo da aveia? Para quem acompanhou o vídeo que eu postei aí no canal falando sobre o glúten, percebeu que eu falei sobre uma proteína que se chama prolamina. Essa prolamina, ela é constituída, no caso do trigo, pela prolina e pela glutamina, e esses dois aminoácidos dificultam muito a quebra do glúten, que é essa proteína muito grande, e isso, então, dificulta o processo digestivo, faz com que essa proteína fique grande e entre dessa maneira, no intestino, provocando processos inflamatórios. A aveia, ela também contém prolamina, então ela tem a chamada avenina e ela é uma prima próxima da gliadina, que é a proteína do glúten, ou seja, essa avenina, ela também é uma proteína grande e dificulta, então, a quebra, dessa proteína. Portanto, em algumas pessoas, essa aveia, ela pode chegar inteira, então, ao intestino e também provocar processos inflamatórios. Apesar da aveia não conter glúten, ela também contém, então, esta proteína chamada avenina, que é de difícil quebra, podendo gerar processos inflamatórios intestinais em algumas pessoas. Então, o que vocês devem estar perguntando é por que, então, várias embalagens de aveia diz sem glúten? Porque em muitas indústrias pode ocorrer contaminação cruzada, da aveia com o processamento do trigo ou do centeio. Então, por isso, diz que é livre de glúten. Mas a aveia em si, ela não contém glúten, mas contém avenina, que é uma prima próxima da gliadina, que compõe, então, o glúten, podendo gerar também processos inflamatórios. Por a aveia conter essa proteína, que também pode gerar, então, processos inflamatórios intestinais, algumas pessoas não devem fazer o consumo da aveia, como, por exemplo, celíacos, pessoas que são portadoras de doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, esclerose lateral amiotrófica, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, além das pessoas que sofrem de problemas inflamatórios intestinais, como a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, essas pessoas, além de evitar fortemente o consumo do trigo,
também deveriam evitar o consumo da aveia. Nós observamos muito mais na clínica pessoas com sensibilidade ao glúten do que com sensibilidade à aveia. Tanto que nós orientamos, né, a substituição da farinha de trigo pela farinha de aveia na preparação de vários alimentos, né? O que a gente sempre alerta é que as pessoas que já possuem doença autoimune, já são celíacas ou que têm doenças inflamatórias intestinais, devem então optar por outros tipos de farinhas, como a farinha de amaranto, como a farinha de amêndoa ou a farinha de coco, exatamente por não ter essas duas proteínas, a avenina ou então a gliadina, né, que são proteínas mais inflamatórias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês em relação à aveia, né, porque muitos não imaginavam que a aveia pudesse fazer mal, principalmente para um determinado grupo de pessoas, ou então, né, que as pessoas pudessem apresentar sensibilidade à aveia aí a longo prazo. Então, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que se interessam por saúde. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo.